Programa 6 mais 1 na Rádio da Universidade. Um programa sobre literatura infantil e leitura feito pelos autores Alexandre Brito, Antônio Chimenec, Caio Ritter, Christian Davi, Glaucia de Souza, Laura Castilhos e a presença de um convidado. Este programa foi selecionado no edital de chamada para seleção e veiculação de conteúdos na Rádio da Universidade em maio de 2025. 6 mais 1 na Rádio da Universidade. Livro em Foco. No Livro em Foco de hoje, vamos conhecer um pouco da vida de Sir James Matthew Barrie e do livro Peter Pan. James Matthew Barrie, muitas vezes referido como J.M. Barrie, foi um escritor e dramaturgo britânico nascido na Escócia. Nasceu no pequeno condado escocês de Angus. Barrie frequentou a Glasgow Academy e a University of Edinburgh, até se mudar para Londres em 1885, para seguir a carreira de dramaturgo e escritor. Escreveu diversas peças teatrais e livros durante quase toda a vida, em sua maioria voltada para o público adulto. Inclusive a peça O Menino que Nunca Quis Crescer, de 1904, que deu origem ao famoso personagem Peter Pan, sua mais célebre e famosa criação. Porém, só em 1911, o romance Peter and Wendy, ou simplesmente Peter Pan, foi publicado em livro, narrando a clássica história dos irmãos Darling, Wendy, João e Miguel, Wendy, John, Michael em inglês, que acompanham Peter Pan em sua jornada pela Terra do Nunca, onde enfrentam piratas liderados pelo Capitão Gancho. Antes disso, Barrie escreveu os romances Little White Bird, em 1902, e Peter Pan in Kensington Gardens, de 1906, ambos inspirados no personagem, narrando suas aventuras nos jardins de Kensington, em Londres. Acredita-se que Barrie tenha se inspirado em sua amizade com os filhos de Sylvia Llewellyn Davis, uma dona de casa viúva a quem o escritor conheceu por acaso, para criar o mundo mágico de Peter Pan. De fato, Barrie se tornou tutor dos garotos depois da morte de Sylvia, até a sua morte em 1937, devido a uma forte pneumonia. Em vida, doou os direitos autorais da história de Peter Pan ao Hospital Pediátrico Great Ormond Street. Peter Pan foi produzido inicialmente para os palcos, em 1904, mas a peça teve que esperar vários anos por uma versão impressa definitiva, e não apareceu como uma história narrativa até 1911, como já foi referido anteriormente. O livro foi intitulado Peter e Wendy, e no epílogo do livro, Peter visita uma Wendy já adulta. Supostamente, Peter Pan serviu como uma consolação pela falta de afeição recebida pelas duas mulheres mais importantes de sua vida, sua mãe e sua esposa. Barrie escreveu a peça numa tentativa de definir seu remorso por perder sua infância e nunca ter tido um filho ou uma filha como Peter ou Wendy. Peter Pan desenvolveu-se gradualmente das histórias que Barrie contava para os 5 filhos de Sylvia. Quando Sylvia e seu marido morreram, Barrie tornou-se o guardião não oficial de seus filhos, mas na realidade ele era talvez mais um 6º filho do que um pai adotivo. Barrie tornou-se barão e em 1922 recebeu a Ordem de Mérito. Era visitado em Adelphi Terrace por ministros, duques e estrelas do cinema, como Charlie Chaplin e admiradores, que ele ocasionalmente ajudava com dinheiro ou conselhos. Mesmo já com a idade avançada, Barrie podia interpretar o Capitão Gancho e Peter Pan com entusiasmo para o filho de sua secretária, Lady Cynthia Asquith. O criador do Menino Eternamente Jovem e da Terra do Nunca morreu em 19 de junho de 1937 de pneumonia. Encontra-se sepultado no cemitério em Quermuir, Angus, na Escócia. E agora um pequeno trecho do capítulo 1 do livro Peter Pan, da editora Autêntica, com a tradução de Cristina Antunes.
Todas as crianças crescem, menos uma. Elas ficam logo sabendo que vão crescer, e a forma como Andy descobriu isso aconteceu assim. Um dia, quando tinha 2 anos, a menina estava brincando no jardim, colheu uma flor e correu em direção à mãe. Acho que ela devia estar especialmente linda, porque a senhora Darling colocou a mão no coração e exclamou: "Oh, por que você não pode ficar pequena assim para sempre?" Isso foi tudo. Elas não conversaram a respeito, mas dali em diante, Wendy sabia que ia crescer. A gente sempre sabe depois dos 2 anos. 2 é o começo do fim. 6 mais 1 na rádio da universidade. No meu tempo era assim. No quadro No meu tempo era assim, teremos hoje a crônica O Primeiro Abraço, de Caio Ritter. Primeiro abraço. Uma das relações mais bacanas que uma criança pode ter é com seus avós. Amor sem condições ou sem qualquer obrigação maior que não apenas o aproveitar bem os momentos de estar juntos, de contar histórias, de brincar, de passear, de ganhar e de dar colo, beijo, carinho. Eu, no entanto, não tive avós que me amparassem, que me dessem colo. Nasci e meus avós já tinham falecido. Na verdade, nem todos. Havia uma avó, a mãe da minha mãe, mas ela tinha pouco contato comigo e com meus irmãos, mais voltada para trocar afetos com meus primos com os quais ela morava. Essa avó era observada à distância por mim. Não tenho na memória qualquer olhar, qualquer palavra, qualquer afeto vivido com minha avó Ana. Uma avó bem pouco avó, naquilo que acredito ser o papel de um avô ou de uma avó. Todavia, costumo dizer que a vida é repleta de todavias. Todavia, um dia, essa avó, que diziam ser caduca, naquela época era comum chamar assim a pessoas idosas que tinham Alzheimer, certa vez adoeceu. Doença dessas que, se avançada, dificilmente encontra cura. Foi assim. Minha avó adoeceu, foi hospitalizada e, já muito mal, disse que queria ver, conversar, abraçar o seu neto preferido, um de meus primos com os quais ela vivia. Porém, meu primo se recusou. Talvez estar diante da avó que tanto o havia amado e que agora se encontrava em um momento de despedida, de dar adeus para sempre, tenha assustado meu primo, o que o fez se negar. Não vou, não vou, não vou, imagino que ele tenha dito, repetido, apesar da insistência de meus tios que queriam satisfazer o último desejo de vó Ana. E nada fez meu primo desistir de sua intenção, nem promessa de presentes, ou de passeios, ou de sorvetes, ou de quaisquer benefícios familiares. Não. O meu primo não foi ao hospital. Minha avó aguardava no leito, meu primo se recusava à visita, provavelmente a última. Dizem que eu e ele éramos muito parecidos, magrinhos, olhos claros, loiros, cabelos crespos, tímidos. Não sei de quem foi a ideia, se de minha mãe, se de meus tios, se de sabe-se lá quem. O fato é que alguém sugeriu que substituísse meu primo por mim. Minha avó estava doente e não iria perceber a troca, o engano a que tinha sido levada. Eles são bem parecidos, alguém deve ter dito. Ela nem vai perceber. Quando minha mãe me pegou pela mão e disse que iríamos ver a minha avó, eu não sabia bem o motivo da visita. Por que ir ver aquela avó que sempre me foi distante? Mas como guri tranquilo e obediente, peguei a mão que minha mãe estendia e fui. Fui. E ao entrar no quarto do hospital, minha avó lá na cama, alguma mão empurrou-me ao encontro dela. Ao me ver, ela abriu os braços e disse, meu querido. E foi assim, meio assustado, um tanto surpreso, que ganhei meu primeiro e único abraço de vó. Porém, até hoje não me sai da cabeça que enquanto minha avó me abraçava, ela não disse o meu nome. Ficou repetindo o nome de meu primo. E hoje, depois de tanto tempo passado, é que me dou conta de que aquele primeiro e único abraço de vó, na verdade, não era para mim. 6 mais 1 na rádio da universidade. 6 mais 1. E na entrevista da semana, então, teremos uma conversa com o Rogério Coelho.
Rogério Coelho é paulistano, trabalha profissionalmente ilustrando livros há mais de 25 anos. Durante essa trajetória, ilustrou mais de 100 livros para editoras brasileiras e do exterior. Tem livros publicados nos Estados Unidos, Polônia, Rússia, Turquia e França. Ganhou 2 vezes o Prêmio Jabuti, em 2012 e em 2016. Também foi finalista do prêmio em outras 3 ocasiões. Recebeu também o prêmio HQ Mix em 2016 e inúmeros outros prêmios e menções no Brasil e no exterior. Grande abraço, Rogério, que bom que tu vai poder bater esse papo comigo. E seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Oi, Cristiano, tudo bem? Então, obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui com você para falar um pouco a respeito de ilustração, de literatura, sobre o meu trabalho também na mentoria de ilustradores. Começando então a nossa entrevista, Rogério, eu gostaria de saber o seguinte de ti. Como que começou a tua jornada na ilustração? O Rogério criança era apaixonado por desenhar? Acho que como a maioria dos ilustradores, eu desenho desde que eu era bem pequeno. Meu interesse inicial foi por desenhos animados, né? Principalmente os da Hanna-Barbera, o Johnny Quest, o meu desenho predileto. E também os gibis, né? Gibis da Disney. Então acho que esses daí foram algumas referências, né, visuais que me pegaram muito cedo. Em casa também, livros, revistas, quadrinhos, era uma coisa assim que sempre tinha, meus pais sempre incentivaram eu e meu irmão, né, em relação à leitura. E o desenho, acho que foi uma coisa natural, né, é uma primeira expressão, né, basicamente, de toda criança. E eu acho que eu me apeguei muito a isso, eu era uma criança bastante tímida, e o desenho para mim acho que começou bem como uma brincadeira mesmo, né, onde eu me encontrava ali comigo mesmo e contava as histórias e ia desenhando, né, tudo na minha cabeça. Né, então essa paixão começou desde cedo, né, mas eu acho que dentro disso o incentivo dos pais, né, foi fundamental para que eu prosseguisse, né, desenhando, né, sempre com livros, revistas, material artístico, né. Então os meus pais e alguns outros familiares, também minhas tias, primos, foram grandes incentivadores disso. Maravilha, sempre bom ter esses incentivadores, né? Mas e como surgiu então a profissionalização? Eu nunca pensei no desenho, né? Claro, lá no começo, como uma profissão, né? Eu sempre fui fazendo, nunca tive uma cobrança dentro de casa também para transformar isso numa profissão, ou a preocupação dos meus pais, né, em fazer com que eu me dedicasse menos a isso em prol de uma profissão, vamos dizer assim. Nunca tive isso dentro de casa, eu acho que isso aí foi bem estimulante, né, em relação a continuar. Eu prestei vestibular para engenharia civil, a minha ideia era trabalhar num banco, tinha até um emprego em vista já, e a profissionalização surgiu quando amigos meus, que eu conhecia da Gibiteca aqui de Curitiba, que é um fomentador, né, para esse tipo de coisa, né, tanto a ilustração quanto a leitura, conhecendo, né, meu trabalho já, um trabalho bem incipiente ali, praticamente amador, me chamaram para fazer um estágio num estúdio de animação. E nesse estágio, que durou 6 meses, eu ia lá todas as tardes, e era um estágio mesmo, né, eu ia lá para aprender. Esses meus amigos, né, o Antônio Éder, José Aguiar, Luciano Lagares, que são grandes artistas e conhecem muito, né, da área da publicidade, da animação. Eles foram muito generosos, né, dos quadrinhos também, o José Aguiar, um excelente quadrinista. Eles foram muito generosos comigo e me deram essa oportunidade. E lá eu aprendi, né, como é que eu poderia fazer disso uma profissão. E depois desses 6 meses, quando eu saí de lá, eu fui buscar minhas oportunidades. Certo, mas tu também, ao longo do tempo, conseguiu estabelecer um estilo próprio, né? Como se chega nesse ponto de ter um estilo reconhecível pelas pessoas? Acho que aí tem 2 coisas. Acho que primeiro é desenvolver a competência técnica, né, mesmo. Tá relacionado à dedicação, a horas que você passa fazendo algo para tornar aquilo melhor. O aprendizado do desenho, né, as bases mesmo, né, para que você possa
criar em cima de algo, né? Então eu costumo dizer que o desenho ele tem que se tornar uma massa de modelar que te permita transformar aquilo no que você quiser, né? Você pode esticar, achatar, você pode fazer o que quiser com isso. Mas eu acho que no começo o desenho é muito como uma pedra, né? Você vai tentando transformar aquilo em algo que possa ser maleável, né? E isso exige bastante energia e esforço. Então acho que primeiro eu passei por essa fase e isso durou bastante tempo. E em seguida, a criação do estilo, acho que quando o desenho ele começa a acontecer, você começa a entender, né, de fato como algumas coisas funcionam, aí essas percepções pessoais entram em jogo, né, e você vai desenvolvendo um filtro. Né, e esse filtro é baseado em todo o referencial que você vai formando ao longo da tua vida. Né, com as coisas que você vê, com as coisas que você gosta, né, que você ouve, um filme que você assiste, um quadro que você observa. Então, todo esse referencial, né, esse arsenal criativo, ele vai sendo formado e acho que o estilo ele vai sendo moldado a partir daí. Beleza, Rogério. Me fala então um pouco sobre o teu trabalho de mentoria que tu começou a desenvolver esse ano. Então, o trabalho de mentoria é um trabalho que eu tenho feito desde de março, agora, de 2025. É uma coisa que eu estava já pensando em fazer um ano antes. Não tinha feito ainda porque não tinha visto as condições ideais, mas elas de fato também não aconteceram, e se eu fosse esperar as condições ideais, né, eu acho que não teria colocado em prática até agora. Então eu comecei com as condições que eu tinha, né, material e tecnologia também, né, à disposição, porque realmente acho que o mais importante que são as questões pessoais, né, envolvidas nisso, que é a minha experiência, as minhas realizações nesse campo. Essa é a maior matéria-prima, né, da mentoria. Claro, eu tenho que oferecer uma condição mínima, né, de aprendizado, né, às pessoas, mas isso aí foi bem fácil. Então comecei a colocar em prática isso em março. Até agora foram aí quase 40 artistas que passaram. Nessa semana agora eu estou chegando no 100º encontro, né, somando todos, né, os encontros aí com os artistas que eu tive desde o começo da mentoria. Certamente eu sou um mentor muito melhor do que eu era lá no começo agora. A própria convivência, o histórico, né, que vai se formando, vai ajudando para que a coisa se encorpe. Né, e agora também estou buscando, né, não só usar a minha experiência como ilustrador, né, as minhas realizações nesse campo como autor e ilustrador, mas também buscando metodologia. Né? Estou fazendo curso de mentoring na Fundação Getúlio Vargas. Isso está me ampliando os horizontes, né, e me ajudando a ver que além da questão prática, a questão do esforço, do desenho, né, todas as questões, né, gráficas importantes e conceituais, né, que fazem parte disso, existe muito uma questão mental, pessoal, uma questão que reúne aí vontades, ansiedades, né, preocupações, que também perpassam por esse caminho. Né? Então tem sido assim, uma jornada de muito aprendizado para mim. Os retornos que eu tenho tido são maravilhosos, eu tenho visto realmente mudanças em trabalhos, em foco, né, de artistas também, né, tenho apresentado mudanças. Agora eu estou organizando um catálogo com os mentorados que passaram pela mentoria em 2025, um catálogo que vai ser enviado para várias editoras agora no final do ano, e eu tenho recebido trabalhos, né, de mentorados, e tenho tido gratas surpresas assim, a ver mudanças, né, em relação às abordagens, mudanças criativas, mudanças de pessoas, né, vendo quais são as suas potencialidades, se agarrando a isso e ajudando para que isso possa fazer com que o trabalho delas melhore no geral. Né? Então tem sido uma fase, assim, um projeto bem recompensador. Rogério, muito obrigado então pela tua participação aqui no nosso programa. Nesse minuto final, por favor, diz como podemos fazer para entrar em contato contigo, conhecer mais o teu trabalho. Tem aí um minuto para encerrar e te despedir. Muito obrigado. Agradeço, Christian, pelo tempo, né, pelas perguntas, pelo interesse no meu trabalho. Quem quiser conhecer mais a respeito do meu trabalho, é só ir no Instagram, que é a rede que eu me dedico mais a manter atualizado.
Rogério Coelho Illustration, em inglês, né? Ilustração em inglês. E lá vocês podem ter notícias dos livros que eu estou ilustrando, dos meus livros autorais, podem ter notícias também da mentoria de ilustração. Quem quiser saber mais, né, é o canal direto daí comigo, tá bom? Mais uma vez, obrigado e um abraço a você e a todos os que nos escutaram aqui. 6 mais 1 na rádio da universidade. Programa 6 mais 1 na rádio da universidade. Um programa sobre literatura infantil e leitura feito pelos autores Alexandre Brito, Antônio Chimenec, Caio Ritter, Christian Davi, Glaucia de Souza, Laura Castilhos e a presença de um convidado. Este programa foi selecionado no edital de chamada para seleção e veiculação de conteúdos na rádio da universidade em maio de 2025. Se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho ou entrar em contato conosco, acesse nosso perfil no Instagram 6.mais1. Palavra de leitor. Violeta, do Colégio de Aplicação da URGS, indica o livro A Cidade das Feras, primeiro livro da trilogia As Aventuras da Águia e do Jaguar. Meu nome é Violeta, eu sou do Pixel 80 e eu vou indicar o livro Cidade das Feras, da Isabel Allende. Eu não me lembro o nome da editora. Eu indico esse livro porque ele é realmente muito bom, é um livro fácil de ler, a gente vai entrando na história à medida que a gente vai lendo. Eu, no começo, não me engajei, mas depois eu comecei a ler, eu li uns 10 capítulos em um dia. É muito fácil de ler. E é muito bom, a gente vai ficando, o que vai acontecer? O que vai acontecer agora? É aventura, e o primeiro livro, que é o Cidade das Feras, se passa na Amazônia. E é bem legal. 6 mais 1 na rádio da universidade. Ouvindo versos e histórias. Em Ouvindo Versos e Histórias, vamos conhecer alguns poemas do livro Palavras Mágicas, de Rosana Rios, do Estúdio Nobel, com ilustrações de Mariana Massarani. Palavras a gente escreve, palavras a gente lê, palavras a gente fala e ouve, sei lá por quê. Palavras pedem palavras, mal acabam de ser ditas, tanto faz se são faladas ou são apenas escritas. Palavras a gente perde, palavras a gente acha, e as que eu já soltei no mundo não se apagam com borracha. Há palavras esquisitas, complicadas de falar. Há palavras já tão ditas que eu me cansei de escutar. E deve haver as que escondem algum tipo de poder, condão, magia ou encanto para fazer e desfazer. Mas quais? São muitas, são tantas, quem poderá me dizer? São mágicas as palavras, é o que eu queria saber. Saber contar e improvisar a história, saber tirar da manga a aventura, saber pôr personagem em apuros, saber quem vence e quem deve morrer. Morrer de amor pela história seguinte, seguir contando e encantando o ouvinte, ouvir silêncio nas pausas do conto, contar a história para sobreviver. Viver de histórias, personagens, fábulas, fabular gente e mundos imaginários, imaginar suas raivas, seus amores, amar os contos e seus contadores. Você me olha enquanto eu conto histórias, olhos arregalados de prazer a imaginar. Você me escuta enquanto eu desatino, sua cabeça ferve de aventuras a disparar. Vem a galope o sono, olhos se fecham, chegou a hora
de a história parar para descansar. Mas essa pausa é só de mentirinha, o sono oculto aventuras novinhas, é só sonhar. Estes foram os poemas Palavras Mágicas, Saber e Você, do livro Palavras Mágicas, de Rosana Rios. 6 mais 1 na rádio da universidade. Poemas cantados. No Poemas Cantados de hoje, ouviremos Colore, de George Fox e Toni King Brown, do livro Tomou Conta da História, de Gláucia de Souza e George Fox. Quem interpreta Colore é o cantor Jorjão Santos. Colore, eu quero cor, colorir cores coloridas, colore. Ha! A banana nasce verde e depois fica amarela. A morena pega sol e fica cor de canela. Azul, tudo azul. Quando a gente tem vergonha, a bochecha fica rosa. A minha também. Diga o nome de uma flor que é bonita e cheirosa. Dama da noite. Cabelo ruivo pode ser também preto e castanho. Pode até mudar de cor, como muda de tamanho. Se você soubesse, quando o sol aparece, o meu sonho é colorido e meu sonho aquece. Vejo, então eu vejo você. Quando a gente tem vergonha, a bochecha fica rosa. Vamos cantar. Diga o nome de uma flor que é bonita e cheirosa. A banana nasce verde e depois fica amarela. A morena pega sol e fica cor de canela. Azul, tudo azul. Quando a gente tem vergonha, a bochecha fica rosa. Vamos cantar. Diga o nome de uma flor que é bonita e cheirosa. Mas Zulinha, quando a gente tem vergonha, a bochecha fica rosa. Colore, colore, colore. Colorir cores coloridas. Diga o nome de uma flor que é bonita e cheirosa. Colore. Ha! Quando a gente tem vergonha, a bochecha... 6 mais 1 na rádio da universidade. Se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho ou entrar em contato conosco, acesse nosso perfil no Instagram, 6.mais1. Programa 6 mais 1 na rádio da universidade teve a produção do coletivo 6 mais 1, apresentação de Christian Davi e técnica de Jorge Fox. Este programa foi selecionado no edital de chamada para seleção e veiculação de conteúdos na rádio da universidade em maio de 2025. Um abraço e até a próxima semana.